Pode ir, vai. Tranquilo. E da escuta Se do quiser voltar um orixá... pouquinho, não tem problema, tá? Se quiser Quer que eu começar, volte? pode começar de novo, se você quiser, porque não estava gravando, então Ah, acho que eu vou continuar. Se não tem- tudo bem. Tranquilo. E aí depois eu repito o que eu falei. E aí começo a associar, enfim, as coisas que eu via, que eu sentia, que eu presenciava dentro dos terreiros de candomblé, com esse espaço de mediação, de leitura, né, e dentro do contexto fabril. Eu utilizo como método, enfim, a autoetnografia, trago também para essa análise suporte teórico, alguns pensadores, enfim, para pensar a questão da educação não formal, mediação cultural, leitura e também candomblé, como nosso querido Salve Paulo Freire, 100 anos de Paulo Freire, viva, nosso grande educador e mestre. Trago também lá João Zilberman, o Arroça para estudar a questão da experiência, Martins também para, enfim, mediação cultural, o Darras também, o Santos, o Bastídio Mangel e o Rufino para pensar, enfim, essa questão de Exu, encruzilhada. E a minha coleta de dados é por meio de 10 entrevistas, né, com mediadores e mediadoras que trabalharam nesse projeto entre 2017 a 2020. E também, para ampliar essa discussão, eu trago alguns conceitos, né, enfim, como o terreiro fazendo associação entre esse espaço de mediação de leitura com os saberes dos terreiros de candomblé, a questão do assentamento de orixá, que é onde os filhos ou filhas de santos se conectam ao sagrado dentro de uma casa de santo, ou seja, dentro do meu estudo eu faço essa associação metáfora com os livros, enfim, enquanto um espaço de ligação com a sensibilidade, com o conhecimento, enfim, para fazer outros tipos de deslocamentos. E também a questão da encruzilhada enquanto uma possibilidade, trago também a palavra dentro desse estudo, enquanto um axé. O que é essa palavra? Aí eu já começo a provocar. Como estamos dizendo essa palavra? Como estamos pensando a palavra no nosso dia a dia? E aí, quando eu falo, né, dessa questão dos terreiros de candomblé e também desse espaço fabril, né? Como que eu faço essa associação? Eu digo que os terreiros são, em síntese, lugares de saber, que neles o tempo corre noutra dimensão, onde o tempo dos homens e mulheres não é guiado pela pressa, pelas pressões mundanas, ou pelo barulho cotidiano. Trata-se de um lugar para o cultivo do cuidado e da escuta, da sensibilidade, da inteligência, dos laços familiares e comunitários, ou seja, é um espaço contracolonial. Então, penso muito em espaço de mediação de leitura, pensando nessas questões, na sensibilidade, na inteligência, enfim, nos laços comunitários, para pensar o mundo, para pensar como estamos no mundo, para pensar outras maneiras de estar no mundo, né? Que acho que é isso que um terreiro de candomblé, provoca. E daí, sobre Exu, Santos afirma que foi dado a ele o poder de dominar as palavras, ou seja, ele é o mensageiro. Assim, ele torna-se a mensagem, o mediador e o intérprete, permitindo a comunicação entre os orixás e os homens. E aí, já fazendo um ponto com essa figura do mediador, enfim, de leitura e Exu, como que eles se cruzam, como que eles casam, né? O Ávila diz, abre aspas, que o mediador é como um narrador ancestral que sempre tem uma história para contar sobre um livro, a cena que leu, uma poesia que o emociona, uma história de amor que morre para ver sua própria história. E do outro lado, há quem o escuta e observa, podendo ou não trilhar caminhos de aproximação. Como eu penso a mediação de leitura? Eu uso muito a metáfora de uma ponte, onde de um lado há um sujeito, do outro lado há outro sujeito, ou enfim, outra pessoa, e no meio existe um livro. E como que essas pessoas que elas podem dialogar, como que esse mediador, essa mediadora, pode fazer essa aproximação entre livros e leitores, até mesmo entre obras de arte e espectadores, né? E aí o que eu digo dentro do meu estudo, para mediar tanto Exu quanto mediador ou mediadora, eles provocam, enfim, questionam o ouvinte, acolhem o receptor com o objetivo de transformar e também de ressignificar a mensagem. E como diz o Rufino, abre aspas, Exu emerge como potência para examinarmos os fenômenos constituídos no campo da linguagem, uma vez que é o comunicador por excelência, ou seja, Exu é esse mediador. Então, eu faço esse cruzamento dentro da minha pesquisa com os mediadores de leitura. Ao longo, enfim, da minha trajetória enquanto mediador de leitura dentro de indústrias, comecei a me questionar, a fazer alguns questionamentos. Quem foram os meus primeiros mediadores de leitura e também de mundo? Por quê? Busquei alguns materiais, enfim, para verificar como fazer mediação, até mesmo para pensar o que era mediação de leitura, e não encontrava muitas respostas sobre, enfim. E aí chego na figura da minha mãe e da minha avó, e trago muito essa questão do afeto,
dentro da mediação de leitura. Porque eu trago a figura da minha avó. Morei até os 10 anos numa comunidade rural, no interior da Bahia, onde não existia bibliotecas, onde não existiam livros. E essa mediação de mundo, ela ocorria por meio da oralidade. Então, eu digo, por exemplo, que na minha vida e na comunidade onde eu morava, e também dentro dos meus processos de mediação de leitura, e desses mediadores ou mediadoras, a oralidade é como o fio de ouro que tece a mediação de mundo para a liberdade, enfim, por exercício pleno da cultura e da cidadania, e também para a questão da vivência coletiva, né? Que acho que é o que a gente pode pensar no campo da educação não formal. Opa, travou aqui. E aí trago a figura também da minha mãe, que foi essa minha primeira mediadora de leitura de mundo, né? E aí, quando eu falo dessa questão da leitura de mundo antes da leitura da palavra, ou até mesmo da leitura, enfim, eu penso muito na figura do Paulo Freire, que ele fala que, abre aspas, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? Penso muito dentro desse processo de mediação, que nesse sentido, o mediador ou a mediadora observava e tentava provocar esses leitores para dois tipos de leitura, né? Tanto a de mundo quanto a de palavras, ou seja, a junção da palavra mundo, como indica Paulo Freire. Por quê? Eu digo isso porque eu penso isso. Não dá para ser, pelo menos eu parto desse princípio, um educador, ou até mesmo uma educadora no Brasil, sem ter uma postura política, poética e também ética. Ou seja, não dá para a gente votar em genocida, não dá para a gente votar em negacionista, não dá para a gente votar ou pensar, enfim, em outras pessoas que retiram direitos sociais, até mesmo educacionais. Então, penso muito nessa questão da leitura do mundo bem antes da leitura da palavra, né? Porque acho que não dá para a gente ter um diploma de pós-doutor e voltando no Bolsonaro, que daí ferra tudo, perdão. Mas, enfim, e dessa forma eu digo, né, que esses mediadores ou mediadoras buscavam, por um lado, gerar provocações para que as pessoas vejam seus corpos existências, enfim, suas relações com o seu entorno, o seu bairro, os movimentos sociais e políticos que ocorriam na sua cidade, no país e também no mundo, ou seja, a junção da leitura da palavra mundo. E aí, quando eu penso sobre Exu e São Morado, até mesmo sobre os lugares onde esses mediadores ou mediadores faziam mediação, né? Exu mora nas encruzilhadas e nos lugares limítrofes, como mercados e esquinas, e porteiras, ou seja, lugares de possibilidade de passagens de cruzamento e também de potência. E dentro da minha pesquisa, qual que é a minha encruzilhada? As portas dos refeitórios das fábricas, que eram esses espaços onde mediadores e essas mediadoras faziam mediação, né? E aí diz Anjos que a encruzilhada é um ponto de ambiguidade, pode ser o começo, o início de um fluxo, até mesmo o fim, como um local em que os caminhos se encontram, espaços de tomada de decisões, ou até mesmo onde se acha um caminho para seguir. Então vejo esse caminho, penso esse caminho, essa encruzilhada, onde esses mediadores atuavam, como conhecimento, como a poesia, como acessibilidade, né? Quais os caminhos que você pode seguir por meio dos livros. E aí, acho que outra coisa que eu trago também, né, como que os saberes e artimanhas de Exu estão presentes ou estão presentes nas falas desses mediadores ou mediadoras. No momento da mediação, há movimento, há troca, há deslocamento nessa encruzilhada com suas múltiplas possibilidades por meio das palavras, seja oral ou até mesmo escrita, né? E esse encontro entre Exu e mediadores de leitura se apresenta pelo uso da palavra, da comunicação, pelos deslocamentos e nos trânsitos e tremores ou amortecimentos que a palavra provoca no ouvinte ou até mesmo no falante. E aí diz a Regina Machado, que ela diz o seguinte sobre a palavra, né? Que a palavra, abre aspas, permite a transformação de um mundo de pensamentos, percepções, perguntas, intuições e afetos em comunicação. E fecha aspas, ela diz que esse diálogo e encontro possibilita um jogo de fala e de escuta entre mediador e operários, né, que estão participando ali da mediação de leitura. E a palavra também dentro da mediação de leitura, como eu vejo, né, ela emergia como bússola, como um norte para as posturas. A palavra usada para gerar conhecimento e para parir outros saberes, sempre auxiliados, enfim, nesse parto pelos participantes da mediação, para cuspir provocação, para dizer encanto, para costurar travessuras e deslocamentos para a vida. É o que eu chamo de mediação do encanto, mas não um encanto sem críticas, né, sem dúvidas. É um encanto de provocação, de amarração, de deslocamentos, de incertezas, e certezas que levavam, enfim, a diálogos plurais e não monológicos, perdão. E aí,
Tem mais quanto tempo? 5 minutinhos. 5 minutinhos, beleza. Ainda sobre Exu e mediadores, né? Como que, enfim, existe esse cruzo. Conhecimento gera conhecimento, troca gera troca, diálogo gera diálogo, né? Como se o mediador estivesse costurando uma coxa de sentidos, de retalhos com várias vozes que partem de um lugar de conhecimento para, enfim, chegar a outro local enquanto possibilidade. E aí, nessa figura, enfim, nesse pensamento, a figura de Exu emerge como algo que não pode ser aprendido, como um deslocamento de falas e escutas, que ao esbarrar ou ter contato com algo não pode mais ser o mesmo, se transformar em outra coisa, ou seja, o conhecimento gerado por meio dos livros, mediação. E aí, quando eu penso mediação de leitura, quando eu penso livros, quando eu penso, enfim, a figura de um mediador, que esse mediador até mesmo, enfim, essa mediadora, uma das tarefas, né? Esse mediador, ele provoca, aponta caminhos, revela detalhes não vistos ou vistos e não percebidos na sua inteireza e importância, né? Eu penso muito na questão da oralidade, enfim, o som da palavra, a entonação, ou a pausa durante a leitura da poesia, o espanto no olhar, o chamar a atenção para o cotidiano, enfim, são provocações. O saber do mediador, enfim, tem um saber contido na obra, e o saber também desse leitor, dessa leitora, opera uma nova significação e potência no momento por meio da palavra, do livro, sobre a mediação, também sobre o saber, sobre o outro e também o principal, sobre a vida. Penso muito a mediação como um meio de dialogar sobre a vida, de dialogar sobre como estamos, como pensamos a vida, para pensar a sensibilidade também, uma série de outras questões. Então, acho que os livros, eles são pontes, enfim, é um caminho para a gente pensar na vida sobre a vida. E aí, acho que considerações por agora finais, eu digo que o mediador atento lê o seu público e tenta decifrar esses códigos verbais, não verbais, corporais, e mediadores têm a missão de deseducar os sentidos colonizados historicamente, e penso também o saber enquanto possibilidade poética, estética e afetiva, assim como encruzilhada, e a função, enfim, de educador ou até mesmo de um mediador de leitura, é de soprar encanto para a vida, é de questionar, é de fazer pensar. E é isso, agradeço, enfim, a oportunidade, mais uma vez obrigado, e valeu. Muito obrigada, Celínio. Muito interessante esse trabalho. Depois, no final, eu vou fazer uns comentários que eu tenho também um pouco... Eu não sou mediadora de leitura, mas participei de alguns projetos que também fazem mediação com outros grupos, e, enfim, depois a gente conversa. Parabéns pela apresentação. Então, a gente passa agora para Daniele Rodrigues Oliveira. Daniele? A Dani pediu para falar depois que ela está com um probleminha na conexão. Não, ela pediu para manter em segundo mesmo, então ela achou melhor. Eu acho que o Felínio tem que descompartilhar, não é isso? Estou tentando descompartilhar aqui só um minutinho. Pronto, já fechei. Obrigado. Daniele? Porque ela me pediu, eu falei com ela se ela queria alterar, né, que a gente invertesse, mas ela falou que ela preferia... Eu acho. Daniele, você está nos ouvindo? Ela está Vocês tentando conseguem falar. me escutar? Acho que não. Estou te ouvindo, Dani, só não estou te vendo. Vocês conseguem me escutar? Sim. Sim, sim. Será que a gente alterna, então, Dani? Você vai depois? Ela caiu? Não estou entendendo o que está acontecendo. Caiu. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar para... Oi, vocês conseguem me escutar? Ah, sim. Te escuto, Dani. A luz acabou justo no início da mesa. Eu estou sem energia em Meu Deus. casa. Conseguem me ouvir, pelo menos? Conseguimos. Então eu vou tentar Tenta começar e a gente vê. ler antes que...
escuro mais. Tá certo. Se ficar falhando muito, vocês me sinalizam aí, por favor. Ok. Boa tarde aos presentes, né? Eu sou Daniela E Dani, tá travando, hein? Rodrigues, doutoranda do 2º ano do programa de pós-graduação Inverter. em contabilidade da PUC-Rio e também sou bolsista do CNPq. A minha apresentação hoje, ela é um muito... então inverte. Não estamos ouvindo. É, melhor inverter. O que está acontecendo aí no Rio, meu povo? Que tá as internet tudo caindo. É o vendaval que deu aqui. Deu um vendaval. Vendaval louco, muito louco. Foi mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar para a Jéssica, e depois, no final, a gente volta, Dani, para você? Ok. Então, vamos lá. Jéssica de Chiara Salgado, com o poema Ensaio como procedimento de reescrita e teste em Marília Garcia. Jéssica, você está com a palavra. Olá, boa tarde a todas e todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou passar a leitura, mas eu queria compartilhar a tela também. Só um momento. Será que isso vai dar certo? Acho que sim. Vocês estão vendo a tela, certo? Sim. Como é que eu faço para... Só um momento. Para fazer a apresentação. É aqui, né? Apresentar. Desculpa. Pronto. Vocês veem, certo? Sim, tá dando para ver. Ok. Bem. Então, o poema como procedimento, o poema ensaio como procedimento de reescrita em teste em Marília Garcia. Eu sou a Jéssica de Chiara, doutoranda em filosofia pela PUC-Rio. E, bem, a poesia já foi definida pelo simbolismo como um pensamento por imagens. O parentesco não é novo. As artes poéticas da antiguidade já comparavam pintura e poesia. Nessa chave, no entanto, a poesia aparece como uma mobilizadora de imagens significativas. Na modernidade, a partir de outra tradição poética, que tem talvez em Baudelaire um pilar central, a poesia passou a mobilizar imagens mais insignificantes. Essa tradição permitiu uma nova performance da imagem e da palavra no seio das artes poéticas. A poeta Marília Garcia radicaliza esse projeto em Parque das Ruínas, seu último livro, publicado em 2018 pela editora Luna Park. Num primeiro momento, a imagem se apresenta como performance da palavra, enquanto a linguagem aparece como performance da imagem, e ambas falham em capturar ou fixar o sentido. São ruínas, vestígios de algo já transcorrido. Num segundo momento, para além da relação entre imagem e palavra, Garcia também recorre à noção de teste e tentativa para integrar à escrita do poema a ideia de ensaio, borrando com isso as fronteiras entre teoria, ficção e biografia. Essa apresentação deseja apontar o alcance de uma poética que se coloca propositamente como um lugar limiar entre a significância e a insignificância e entre a biografia e a teoria, no limite entre palavras, imagens e seus usos, testando para isso apropriar-se do procedimento de reescrita tão presente em Parque das Ruínas. Na história da relação entre filosofia e arte, a crítica parece não saber se decidir entre fazer o exercício de produzir um juízo sobre o estatuto da obra de arte em geral, ou se aproximar demasiadamente de cada obra singular, a ponto de desvelar não apenas seus procedimentos formais, mas tentar incorporá-los à forma de composição da crítica sobre a obra.
De um lado, estaria a reflexão do filósofo sobre a ideia de arte. Eu penso aqui em Kant, Hegel e Danton. Do outro, a concepção de que a crítica de arte deve ser ela mesma artística. Penso nos primeiros românticos alemães, em Benjamin, em Barthes e em Deleuze. Me propus a estar aqui nesse seminário para falar do poema-ensaio como procedimento de reescrita e teste em Marília Garcia, o que significa dizer que esboçarei uma crítica de arte a partir de uma obra específica, e o poema Parque das Ruínas será meu objeto de análise. Se, nesse exercício crítico, eu desejasse me aproximar do modo pelo qual a poeta Marília Garcia escreve sua obra, incorporando alguns de seus procedimentos para a construção do meu texto, seria mais ou menos assim. Eu começaria dizendo, antes de tudo, que essa apresentação é a versão de uma primeira apresentação que aconteceu há 2 anos, em setembro de 2019, na USP. E no processo de escrita desse texto que escrevi durante o mês de agosto de 2019, para reescrevê-lo, eu teria olhado para a janela da sala do apartamento que vivi por 3 anos em Vila Isabel, e a partir da paisagem que sempre via, uma parte da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, o Morro dos Macacos, o Morro da Mangueira, a UERJ e, ao fundo, a Ponte Rio-Niterói, comecei a traçar pontos comuns que me aproximavam daquilo que desejo pensar com a sua poesia, a saber, a relação entre biografia e teoria no poema-ensaio a partir do procedimento de reescrita e teste. Mais especificamente, falaria para vocês da paisagem que vi na noite do dia 2 de setembro de 2018 dessa mesma janela. Utilizaria um procedimento de Garcia para, a partir de uma paisagem próxima e familiar, biográfica, contar a vocês a experiência pessoal de observar os indícios de formação de uma ruína da janela de minha casa e, assim, me aproximar do poema-ensaio Parque das Ruínas, que intitula também seu último livro. E, a partir de algumas coincidências, começaria a pensar. Era domingo à noite quando, assistindo TV, a programação habitual foi interrompida para informar o incêndio que tomava o prédio do Museu Nacional, a mais antiga instituição científica do Brasil, um edifício tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e que integra a UFRJ, a primeira universidade brasileira. O prédio do Museu Nacional fica dentro do Parque da Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão, que também faz parte da zona norte da cidade do Rio. Apenas 3 quilômetros separam o Museu Nacional de uma outra importante instituição de ensino e pesquisa da cidade, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. A casa que eu morava ficava exatamente a 1 quilômetro de distância da UERJ. Durante a noite do dia 2 de setembro, após receber a notícia do incêndio, fui até a janela da sala, que ficava no 14º andar de um prédio de 16 andares, olhei e vi, atrás da UERJ, as chamas do Museu Nacional que duraram horas. Tirei uma foto dessa cena. Ela ficou assim. Da janela de minha sala, vejo a UERJ. O poema Parque das Ruínas tem uma forte relação com essa universidade. A primeira versão dele foi feita para a abertura da Abralic, um evento acadêmico de literatura de dimensões nacionais que aconteceu em setembro de 2016 nessa universidade, durante uma grande crise que o estado do Rio de Janeiro atravessou e da qual ainda não saiu exatamente. O convite para o texto foi feito em julho daquele mesmo ano e, naquele momento, a UERJ estava fechada e suas atividades estavam suspensas. Marília Garcia, que é carioca e estudou nessa mesma universidade, mas hoje mora em São Paulo, recebeu e leu o convite por e-mail enquanto estava no Rio e tomava um café no Parque das Ruínas, um centro cultural que fica ao lado do Museu Chácara do Céu. Ambos os espaços ficam em Santa Teresa, bairro em que a poeta nasceu e viveu grande parte de sua vida.
ela quis tomar um café enquanto via a exposição do artista francês Jean-Baptiste Debré, que há 200 anos integrou a missão artística francesa no Brasil, e para isso precisou atravessar a ponte que separa e liga o Museu Chácara do Céu e o Parque das Ruínas. A leitura do convite para a apresentação de um texto na UERJ em contexto de crise fez com que Garcia percebesse a recorrência nas falas cotidianas da palavra ruína, e eu cito ela, não só na UERJ ou no Rio, mas em todo canto, atrelada a certa sensação de imobilismo e incompreensão. Também são versos dela que se seguem. Não sabemos o que fazer quando tudo parece a ponto de desabar. Diante desse pensamento, a poeta diagnostica certa dificuldade de encarar, de olhar diretamente para aquilo que está ruindo. Ela diz de novo, é difícil olhar para as coisas diretamente, ainda mais quando elas estão destruídas. E parece formular para seu poema, então, um desafio pictórico ou ocular não convencional, realizando um poema composto de imagens e palavras. Em Parque das Ruínas, poema longo dividido em 19 partes, que apresenta 36 imagens, a dificuldade de como olhar e ver as coisas extrapola a ideia de ruína no sentido arquitetônico, oficial e extraordinário da história e passa a abrigar o cotidiano, o que a poeta nomeia, junto com o poeta francês Georges Perec, de infraordinário, nas palavras dela, né? O infraordinário, o que se passa todos os dias e que volta todos os dias, o banal, o cotidiano, o óbvio, o comum, o ordinário, o infraordinário, o barulho de fundo, o hábito, como perceber todas essas coisas, como abordar aquilo que de fato preenche a nossa vida. Passo agora à leitura de um trecho do poema Parque das Ruínas. Queria contar sobre outra experiência de olhar e ver. Em 2015, fiz uma residência na França. Ao chegar lá, comecei a tomar notas. Para entender o que estava vendo, para inventar uma rotina. Se a gente começa a escrever, anotar e nomear o que acontece, será que consegue fazer as coisas existirem de outro modo? A pergunta que eu fazia era a seguinte: como lidar com o próprio lugar? Eu queria entender alguma coisa que não sabia exatamente o que era, mas achava que deveria estar ali. Talvez nas sirenes que ouvi o dia inteiro, talvez na luminosidade que penetrava a claraboia. Como eu não sabia o que eu queria entender, decidi começar um diário que tinha apenas uma regra. Todos os dias deveria tirar uma fotografia do mesmo lugar, na mesma hora, e partir dela para fazer o diário. A única regra era essa, o resto era livre. E girava em torno de uma pergunta: como ver o lugar? Eu estava hospedada em um ateliê na Cité Internationale des Arts. Decidi que aquele seria o lugar. E foi assim que comecei, no dia 1º de janeiro de 2015, a fotografar a ponte e escrever o Diário Sentimental da Pont-Marie. Queria fazer esse diário para tentar entender alguma coisa. E eu fiquei me perguntando, é possível ver este lugar? Não queria ver algo além, mas o próprio lugar. Talvez com a foto pudesse recortar um instante, um fotograma. Sempre na vida tinha tentado pular etapas, apagar o meio, o entre, o processo. Como fazer para atravessar e passar pelas coisas? Todos os dias lembrava de uma expressão em francês, avoir-lieu, ter lugar. O lugar faz parte da experiência e do acontecimento, mesmo que não aconteça nada. Georges Perec define uma categoria que ele chama de infraordinário. O que se passa todos os dias e que volta todos os dias. O banal, o cotidiano, o óbvio, o comum, o ordinário. O infraordinário. O barulho de fundo, o hábito.
como perceber essas coisas, como abordar e descrever aquilo que de fato preenche a nossa vida. Perrec fala da capacidade de olhar para o cotidiano e para os gestos mais simples, como, por exemplo, acordar, abrir os olhos lentamente e ver. Nosso dia a dia é feito de ações que não nomeamos. Pegar um livro, virar a página, digitar essas letras, balançar a cabeça. Seria possível nomear isso que acontece? O extraordinário comove, fica evidente. Guerra, desastres, morte. Mas como ver o infraordinário? A primeira pergunta que esse texto suscita talvez seja: estamos diante de um poema? Bem, eu vou interromper o compartilhamento. A primeira pergunta que esse texto suscita talvez seja: estamos diante de um poema? Trata-se de um poema lírico que nos conta dos sentimentos e sensações experimentadas pela voz que ele fala? Ou, pelo contrário, não é um texto que nos coloca diante de uma subjetividade, mas sim diante de uma racionalidade? Trata-se de um ensaio sobre o estatuto do que é o infraordinário? Ou não seria esse texto, pensado desde outro ponto de leitura, um testemunho sobre as coisas que estão prestes a desaparecer, configurando-se assim como uma espécie de documento histórico daquilo que está ameaçado e que vai se perder? Em suma, estamos diante de um texto que nos proporciona sentimentos e sensações, que nos ensina alguma coisa ou que nos rememora algo que não deve ser esquecido. Nessa série de perguntas quase inevitáveis diante do texto de Marília Garcia, publicado como Poesia Brasileira em sua ficha catalográfica, impresso em versos e não em prosa, talvez nos permita pensar que a sua autora reinventa o gênero lírico com a epistemologia do gênero ensaio e com a política do gênero testemunho. Nesse sentido, o eu do poema lírico não se opõe, como na poesia lírica tradicional, a um convívio com os comuns da cidade, na polis, e dessa forma configura-se como um eu para além de qualquer individualismo. Também poesia ingênua, espontânea e poesia sentimental, reflexiva, para aludir a uma divisão já clássica nos escritos estéticos sobre a poesia desde Schiller, não se configuram como necessariamente opostas, já que no texto de Garcia, os acidentes que se transformam em sensações são incorporados como matéria de reflexão em forma ensaística. Dessa forma, essa voz que fala no poema testemunha eventos históricos não porque ignora aquilo que é de foro íntimo, mas justamente capta nos eventos de foro íntimo os que são também históricos. Desde Aristóteles e Horácio, a poesia é comparada à pintura, pensamento que atravessará a história da arte, configurando um parentesco supostamente maior do poema com quadros do que com outros gêneros de escrita. No entanto, Horácio foi um dos primeiros a defender que não se realizassem gêneros híbridos, para que não surgissem filhos monstruosos, como recomenda o início de sua arte poética. A poesia sempre foi comparada à pintura, é verdade, mas dificilmente se concebeu nos gêneros híbridos a realização desse parentesco. No poema de Marília Garcia, no entanto, a função das imagens não é a de apresentação desse parentesco. As imagens não são convocadas para que as palavras possam falar sobre elas, e nem para explicá-las. As palavras não dão conta das imagens, mas chamam a atenção do leitor, todo o tempo, para os seus detalhes, como também para os seus mistérios. Em alguma medida, a relação entre a palavra e a imagem no texto de Garcia se destina a sustentar o mistério das imagens e só se realiza no próprio ato de leitura. Ler e ver não se opõem aqui. Dessa maneira, Marília Garcia reinventa o gênero lírico, não se destina a produzir uma subjetividade misteriosa ou sábia, mas uma subjetividade que convoca uma outra subjetividade. O leitor, agora leitor lírico,
leitor que se sente a si próprio lendo e vendo no ato da leitura, a atuar de maneira colaborativa. E assim como os gêneros colaboram no poema, texto, leitor e autora se confundem e colaboram com as suas faculdades fundidas. Nessa espécie de colaboração parece ser convocada pela forma do poema-ensaio. Quem lê pode também escrever, e quem escreve parece, na verdade, reescrever ou escrever junto com aquilo ou aqueles com quem vive, experimenta, pensa, vê, ouve e escuta. Foi como pude fazer hoje, testando reescrever seus procedimentos de escrita de poemas em Parques das Ruínas para e com vocês aqui. Obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Eu já ia até te avisar aqui, 5 minutinhos. Você foi perfeito, terminou, não precisou. Obrigada, querida. Então, agora a gente tenta com a Daniele. Daniele Rodrigues. Gente, eu não sei se a Daniele... Ela está aqui, mas eu não Estou mandando mensagem aqui para ela no celular. Ela falou que a internet dela faltou luz e ela não está nem conseguindo acessar direito os dados móveis. Então, eu perguntei aqui se de repente a gente consegue fazer pelo celular. Vamos ver. Vamos só esperar um pouquinho e ver se ela responde, gente? Sim, vamos. Oi. Oi, Daniele. Oi, vocês me escutam? Vocês estão me escutando? Sim, estamos escutando. E está estável? Eu acho que está melhor do que antes. Está melhor. Tá, eu vou tentar então aqui, porque está difícil. Bom, boa tarde aos presentes. Eu sou Daniele Rodrigues, doutoranda do 2º ano no programa de pós-graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-Rio e também sou pesquisadora bolsista do CNPq. Bom, a minha apresentação hoje é um recorte da minha pesquisa de doutorado, onde eu venho trabalhando com os programas de incentivo à leitura e os seus impactos na construção e reconstrução do sujeito e do pensamento social. E a apresentação de hoje trata-se dos primeiros esforços em compreender os efeitos e os impasses de um acontecimento, que é a instalação de rede de bibliotecas Parque do Rio de Janeiro. Está indo? Sim, está indo. Tá. Bom, promover a leitura é uma ideia recente. É exatamente com essa afirmação que Michelle Petit, antropóloga francesa, iniciou sua conferência sobre a promoção da leitura durante a Feira de Livros de Buenos Aires, em abril de 2000. Petit descreve que, durante muito tempo e em diferentes países, a preocupação se voltava, em especial, para os perigos que a ampla difusão da leitura poderia acarretar. Na França, seu país de origem, a antropóloga discorre que a Igreja, as personalidades locais, o patronato e parte das elites operárias se esforçavam para afastar os pobres dos riscos da leitura não controlada. No entanto, nos dias atuais, a leitura parece quase como uma obrigação, com discursos por vezes alarmistas e convencionais de elogio à leitura, que não impede, todavia, de ações de políticas que se concentrem para impedir a circulação do livro e, consequentemente, da leitura. Em uma análise a respeito das políticas públicas para a leitura e a literatura em território brasileiro, Vitor Hugo Adler Pereira, professor e pesquisador, e a mestre em História Mirna Aragão de Medeiros, destacam que o acesso à leitura, assim como a escolaridade, teve tratamento político no Brasil, desde os primeiros instrumentos de ordenamento jurídico para a construção de um país independente de Portugal. A Constituição de 1824 proclamava o direito, no entanto, a mesma Carta Constitucional negava esse acesso aos escravizados e seus descendentes, visto que eles não eram qualificados como cidadãos. Da Constituição de 1824 até os dias atuais,
Inúmeras políticas públicas de incentivo à leitura foram elaboradas e aqui destaco a rede de bibliotecas Parque do Rio de Janeiro, instalada no estado fluminense a partir de 2010. Tudo bem por aí? Sim, 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 pode sim. prosseguir. De vez em quando eu vou pedir para me perguntar, porque está todo mundo travado para mim, eu não consigo ter noção de se está indo ou não. Não pode? Ok. Qualquer coisa a gente avisa. Tá. As bibliotecas parques são complexos de grande impacto arquitetônico, construídos preferencialmente em zonas de vulnerabilidade social e de violência urbana, com a aposta de serem uma intervenção pública no Estado por meio da educação, da cultura e da inclusão das classes sociais marginalizadas. No entanto, a partir dessas políticas, é importante questionar, como Vitor Hugo e Mirna assim o fizeram, se essas políticas públicas em torno do hábito da leitura estão interessadas em fornecer instrumentos para o autoconhecimento e a tomada de consciência sobre o lugar do sujeito numa data sociedade e determinada época histórica, ou se são parte de uma ocupação de tempo, que evita um comportamento agressivo, rebelde ou revolucionário das classes populares e procuram promover a inserção social sem a preocupação de desenvolver a perspectiva crítica ou estimular uma atuação transformadora no corpo social. Inspirado no que ficou conhecido como modelo de Medellín, a rede de bibliotecas Parque do Rio de Janeiro é vista como forte colaboradora no desenvolvimento social e no combate à violência urbana, atuando como equipamento cultural em regiões com elevado nível de pobreza. Vinculada ao Estado do Rio de Janeiro, por meio do programa Mais Cultura e do Plano Nacional do Livro Leitura, do Ministério da Cultura, em conjunto com a Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a rede surge com a finalidade de renovar o conceito tradicional de biblioteca pública, por meio da promoção de espaços de convivência e leitura, múltiplas atividades culturais e de lazer, de modo que a comunidade local se envolva com o projeto. A primeira Biblioteca Parque do Rio de Janeiro foi inaugurada em 2010, em Manguinhos, seguida da Biblioteca Parque de Niterói, inaugurada em 2011, da Biblioteca Parque C4 Rocinha, inaugurada em 2012, e da Biblioteca Parque Estadual, situada no centro da cidade do Rio de Janeiro, e inaugurada em 2014. De acordo com Luiz Fernando Zugliani, mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pela Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, a instalação da rede de Bibliotecas Parque do Rio de Janeiro está associada com o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, lançado pelo Governo Federal em 2007. O Programa de Aceleração do Crescimento englobava um conjunto de políticas econômicas cujo objetivo era acelerar o crescimento econômico, aumentar a geração de empregos e melhorar as condições de vida da população brasileira. Para Zugliani, o PAC gerou um ambiente favorável para o governo do Estado do Rio de Janeiro se inspirar no exemplo do modelo de Medellín e instalar no Rio de Janeiro o novo conceito de bibliotecas. Mas o que é biblioteca? A resposta para essa pergunta foi dada por Luiz Milanese em 1983, na coleção Primeiros Passos, lançada e editada pela editora Brasiliense. Segundo Milanese, a história da biblioteca é a história do registro da informação e que está inevitavelmente ligada à história do homem. Isto é, à medida que a produção do registro informativo avançava e começava a ser necessário fixar a informação sobre algum suporte concreto, foi preciso criar sistemas para não dispersar essa produção e preservar esses suportes. Surge, então, o que pode ser considerado como as primeiras bibliotecas. Inicialmente restrita ao acesso de uma nobreza aristocrática e clerical, as bibliotecas só adquirem a noção de público após a Revolução Francesa, quando as bibliotecas e arquivos foram abertos para um público mais amplo. Nesse sentido, a função das bibliotecas atualmente é preservar a memória e organizar a informação para que qualquer pessoa possa usufruir. Apesar de apresentar um novo conceito de biblioteca, a rede de bibliotecas Parque pouco se difere da ideia de biblioteca pública. De acordo com Aline Pinheiro Bretas, doutora em Ciências da Informação, a biblioteca pública é uma instituição social e cultural, integrada à sociedade na qual faz parte, já que se encontra inserida em determinado contexto político e cultural, do qual pode sofrer influências no momento de organizar e difundir o seu acervo. Entretanto, através dos próprios serviços prestados, ela pode também promover mudança das mentalidades de seu público usuário.
Lá como cá, isto é, seja em Medellín, na Colômbia, ou no Rio de Janeiro, as bibliotecas parque ou os parques biblioteca, como são conhecidos lá, são considerados equipamentos culturais e, dessa maneira, cabe aqui retomar algumas significações do termo cultura para compreender seu papel determinante nas políticas de letramento e nas políticas literárias. A cultura, conforme as contribuições de Terry Eagleton, se configura como uma das palavras mais complexas da língua inglesa, ao procurar identificar e compreender as significações, os sentidos e os valores que foram historicamente atribuídos à noção de cultura. Eagleton destacou os 3 principais sentidos modernos dados ao termo. Durante o Iluminismo, no século XVIII, cultura era equivalente à ideia de civilização e de civilidade, se referindo ao processo geral de formação intelectual, espiritual e material da humanidade. Mais ou menos ao mesmo tempo, na Alemanha, uma outra compreensão de cultura atribuiria ao termo a noção de singularidade de um povo, o que possibilitou conceber a ideia de culturas, no plural. A terceira significação emergiu no século XIX e reduziu a cultura ao domínio das artes, sendo assim confinada a uma pequena e privilegiada fração da sociedade como fator de distinção social. Em artigo que desdobra as questões sobre a emergência da cultura e da crítica cultural, a professora e pesquisadora Eneida Leal Cunha destacou que o termo cultura soa hoje como uma palavra de ordem que merece maior atenção, tanto para os nossos investimentos intelectuais, como para programas políticos de resistência, sendo a cultura o território da instabilidade, do conflito e da disputa. Isto é, outras forças, por vezes recalcadas, saíram dos bastidores e passaram a disputar a significação cultural. Assim, conforme destaca a pesquisadora, nosso desafio atual é buscar identificar, por um lado, quais significações de cultura ainda vigoram em nossos dias, para quem vigoram e como se dá o embate entre as diferentes apropriações da palavra e da própria cultura. Por outro, compreender as relações complexas que se estabelecem entre cultura e arte, ou, no caso, cultura e literatura. No âmbito das letras no Brasil, a emergência da cultura afeta a nossa área ao instaurar novos sistemas de significação e de valor. Nesse sentido, vale questionar que noção de cultura vigora no projeto de rede de bibliotecas parque, uma vez que, como destacou Aline Bretas, as bibliotecas públicas por vezes funcionaram de acordo com os interesses políticos, isto é, foram instrumentos de manutenção do poder ao atender a uma ordem específica. Bretas destaca ainda que, através do acervo de conhecimento que contém, a biblioteca pode ou não legitimar uma ordem social e política vigente. No entanto, a manutenção de uma ordem vigente não é uma característica exclusiva do acervo, conforme descreveu Cauê Capilé em artigo publicado na revista Promo, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio. A própria arquitetura das bibliotecas parque podem servir como dispositivos políticos. Como o próprio nome do projeto já deixa entender, as bibliotecas parques surgem com a intenção de serem espaços públicos e de uso público, como um parque. No entanto, ser público não significa ser sem controle. Para Capilé, as bibliotecas públicas, e isso inclui as bibliotecas parque, são arranjos espaciais que estão fortemente associados a tecnologias de controle social, de forma a estruturar uma sociedade polida e instruída, instrumentalizada culturalmente. Isto é, as instituições que combinam acesso aberto e controle comportamental, assim como também fazem os museus. Mas, apesar das tecnologias de controle social, Capilé destaca o valor duplamente político das bibliotecas parques. Se, por um lado, as bibliotecas parques dão materialidade às ideologias cívicas do projeto, por outro, estimulam uma consciência política de seus usuários. A respeito disso, Diana Carolina Martinez, coordenadora técnica do Ministério da Educação da Colômbia, durante sua fala na 3ª edição das Jornadas Ibero-Americanas de Bibliotecas Públicas e Escolares, pela renovação da agenda das bibliotecas públicas na Ibero-América, apontou que as bibliotecas são, além de uma instituição e edifícios monumentais, que são também um processo de construção de múltiplos diálogos e um espaço de convivência. Ainda na esteira da 3ª edição das Jornadas Ibero-Americanas de Bibliotecas Públicas e Escolares, Bel Santos, educadora social e coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário,
discorreu sobre as bibliotecas como quilombos, capazes de criar outros modos de organização social. A noção de quilombo, trabalhada pela historiadora Beatriz Nascimento, é um marco de um determinado povo na sua capacidade de resistência e organização. É um espaço capaz de criar outros modos de articulação social e, portanto, a noção ultrapassa o período escravista, uma vez que o quilombo está sempre gerando recursos de resistência social e política. As bibliotecas públicas, sem sombra de dúvidas, não vão solucionar todas as demandas do mundo, como bem enfatizou a antropóloga Michelle Petit durante a sua fala no mesmo evento em torno das bibliotecas públicas escolares. Mas podem ampliar o campo do possível. Para Petit, as bibliotecas não são apenas lugares para livros ou bancos de dados, são muito mais. São espaços humanos, de existência humana, em que, sem essa presença, se tornam zonas inócuas. Em suma, se, por um lado, as bibliotecas públicas podem preservar os interesses políticos de uma classe dominante, por outro, elas também podem ser espaços de emancipação de uma classe dominada. Como defendeu Michel Foucault, professor e filósofo francês, o grande jogo da história será de quem se apoderar das regras, de quem tomar o lugar daqueles que as utilizam, de quem se disfarçar para pervertê-las, utilizá-las ao inverso e voltá-las contra aqueles que as tinham imposto, de quem, se introduzindo no aparelho complexo, o fizer funcionar de tal modo que os dominadores encontrar-se-ão dominados por suas próprias regras. E que, na dualidade das funções das bibliotecas públicas, prevaleça sempre a liberdade de poder usufruir os elementos de autonomia. Obrigada. Obrigada, Daniele. Muito interessante sua fala. E para mim, assim, é particularmente interessante porque eu estive envolvida nesse projeto das Bibliotecas Parque desde 2012. Fui responsável pela elaboração do projeto de educação e cultura que foi implementado na Biblioteca Parque Estadual. Trabalhei lá durante até o fechamento de 2016 como gerente de conteúdo da área de educação e cultura. Então, quando eu vi que você ia apresentar esse trabalho, eu falei, gente, eu quero mediar essa mesa porque eu tenho uma coisa afetiva com o projeto. Achei muito interessante o que você trouxe. Eu não vou começar a falar agora aqui das bibliotecas, porque senão a gente vai ficar 4 horas aqui falando, mas eu me coloco à disposição. Eu tenho muito material. Enfim, se você quiser entrar em contato comigo, a gente pode conversar num outro momento, tá? Estou à disposição. E com relação às bibliotecas, assim, o que você estava falando é engraçado, né? Porque as bibliotecas, a ideia inicialmente era que elas funcionassem em rede, né? Então, quando a gente começou a trabalhar com as bibliotecas, a gente tentava montar programações em rede, tudo em rede, pensando. E a gente foi vendo que isso era impossível, porque cada território tinha sua especificidade. A Biblioteca do Centro, a Biblioteca Parque, era uma biblioteca que ela era muito ocupada pelo pessoal em situação de rua. Eles ocupavam a biblioteca, eles viam os filmes, tanto que lá dentro a gente acabou teve coral, teve teatro, teve rodas de leitura, essas mediações que aí remetem também ao Fellini. E assim, eu concordo com tudo que você falou, inclusive quando você menciona a biblioteca como controle social, que é possível também que seja usado dessa forma, mas uma coisa que a gente sentia, assim, tanto na Rocinha quanto em Manguinhos, Niterói menos, com a biblioteca que tinha uma outra característica. A biblioteca de Niterói é uma biblioteca que já era uma biblioteca antiga, ela tinha muito essa característica de pessoal de concurseiro, muito acadêmica, não tinha tanto essa cara de biblioteca comunitária como tinha as outras dos outros lugares. Agora, uma coisa interessante é que, acho que em 2014 ou 2015, a gente recebeu um grupo lá de pesquisadores da Colômbia, e a gente também foi para lá conhecer as bibliotecas, mas a gente recebeu para um seminário, e uma das coisas que estava em discussão na época era, será que vale esse investimento nessas mega bibliotecas, ou será que é melhor investir em pequenas bibliotecas de bairro, em que você vai criar um outro tipo de relação com aquela comunidade? Outra coisa também dividia muitos grupos, inclusive aqui no Rio, também, entre nós, seria de que forma
a população vai acessar a leitura, vai acessar o livro. Então, tem um grupo que achava que, por exemplo, vou te dar um exemplo, a biblioteca infantil, fica aquele prédio anexo da biblioteca do centro, ela tinha uma piscina de bola dentro da biblioteca infantil. E aí a gente percebeu logo no começo que era impossível competir com a piscina de bola. Nenhuma criança que entrava naquela biblioteca pegava um livro, porque era tudo a piscina de bola. Então, cara, vamos fechar essa piscina de bola. Fechamos a piscina de bola. Tinha gente que era contra, que achava que por meio da piscina de bola a criança chegaria ao livro. Então, assim, isso também era uma coisa que né, essa concepção de biblioteca-parque, até o pessoal que veio da Colômbia também se dividia nisso, né? Tinha gente que dizia, não, a prioridade é o livro. Os outros diziam, não, deixa o livro em segundo plano, vamos atrair esse pessoal para dentro, depois direciona para o livro. E tanto que o material de lançamento, material publicitário, material de marketing da Biblioteca Parque, quando abriu, tinha um folheto que veio da Secretaria de Cultura, que era assim, uma biblioteca que tem de tudo, até livro. E aí isso foi um escândalo, né? O pessoal tinha uma parte do grupo que não queria aceitar aquele material. Como assim até livro? O livro é tudo. Enfim, são muitas discussões, mas eu fiquei muito feliz assim, de você ter trazido essa coisa das bibliotecas para discussão, né? Porque em 2016, quando as bibliotecas foram fechadas, porque o Estado estava quebrado, e aí terminou, foi todo mundo embora, né? As bibliotecas foram fechadas, a gente já vinha construindo muita coisa e foi uma tristeza, porque realmente é como se anos de trabalho, né, virassem pó. E a biblioteca acho que ficou fechada 1 ano e meio e parece que agora eles retomaram. Eu não estou acompanhando, porque agora já mudou tudo, mas assim, a reabertura também para todos nós que fizemos parte foi assim uma coisa muito emocionante, sabe? Eu acho que essas bibliotecas ela é fundamental. Ela em Manguinhos e na Rocinha, principalmente, ela é assim uma segunda casa para as crianças. As bibliotecas ficam cheias o dia inteiro, cheias de crianças. Assim, acabou o horário escolar, aquela parte da tarde inteira, as crianças ficam dentro das bibliotecas. Então, é uma coisa de segunda casa mesmo. Lá no centro já é uma outra característica, a Niterói já é uma outra coisa. Mas, enfim, eu me coloco à disposição aqui, se você precisar falar com as pessoas que foram responsáveis pela construção, né, de botar de pé essas bibliotecas no Rio de Janeiro, que foram a Adriana Rates, foi a Vera Saboia, você me fala, os diretores de todas as bibliotecas, assim, eu estou à disposição, porque eu tenho interesse em que essa sua pesquisa prospere, porque é um projeto que eu gosto muito. O que eu ia falar agora? Eu vou falar com o Felínio, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Felínio. Pois é, Felínio. Felínio está aqui ainda? Sim. Oi, Felínio. Pois é, e aí, tudo que você falou, né, dessa coisa dos espaços, desse lugar de troca, dessa ponte, né, e aí a Jéssica falou em ponte também, eu já me apeguei nessa palavra de vocês dois, achei que tem a ver. E eu acho que para você a ponte está muito clara, o papel, né, da ponte de ligação. Para a Jéssica, né, Jéssica, a ponte, você ainda tá assim, formulando o que significa essa ponte, né? E você falou dessa coisa da mediação, e eu lembrei do projeto, que agora a Daniele também trouxe, do projeto lá das Bibliotecas Parque, da mediação de leitura, com o pessoal em situação de rua. Como é que isso foi assim revelador para a gente, porque a gente tinha, né, esse pessoal ocupando a biblioteca toda, eles basicamente entravam lá dentro, né, para dormir, ficar no ar-condicionado, tomar água e tal. E a gente falou, poxa, a gente tem um pessoal aqui, né, tanta potência aqui dentro, vamos envolver eles em alguns projetos, ver o que eles querem, né? E aí a gente assim lançou, pô, será que vocês não querem fazer umas leituras enquanto vocês estiverem aqui dentro? E a coisa foi tomando volume, eles foram gostando daquilo. E assim, a resposta que você tem, porque a gente está acostumado, né, quem trabalha nessa área ou como professor e tal, você tem mais ou menos o que você recebe de feedback dos livros, né, que a gente lê normalmente, ou do Jorge Amado, seja o que for, é muito parecido, né, do aluno. Mas, de repente, você pega esse outro público que você recebe assim, de retorno, é tão diferente, tão inusitado, são coisas brilhantes, né?
Então, assim, e o papel do mediador especificamente para essas pessoas, onde você tem que ser um mediador meio invisível, sabe? Você tem que deixar que eles tomem o lugar. Você falou dessa figura de ponte, né? Eu, por exemplo, durante alguns momentos ali, fazendo mediação dentro de indústrias, né, eu parava, ficava observando e pratiquei muito a questão da escuta, porque em algumas situações a gente tem tanta essa ânsia de querer falar, eu preciso falar, mas muitas vezes eu aprendi muito mais sobre mediação, não fazendo mediação, literalmente escutando o que esses leitores ou leitoras, enfim, tinham a me dizer, ou a não dizer, que o silêncio também diz muita coisa, né? Acho que dentro de um processo de mediação. Então, vejo essa figura dessa ponte como algo que precisa, na verdade, ter a questão da escuta, do silêncio, do afeto, que acho que é o principal, enfim, quando eu penso em mediação de leitura, porque aí volta novamente a figura da minha avó. Ela estudou, acho que no máximo até a segunda série, enfim, do ensino fundamental. Mas ela percebia, enfim, no cuidado com a palavra e ali, enfim, nos poucos livros que circulavam dentro da nossa casa, enfim, da casa dela, né? Ela tinha uma atenção tão especial por aqueles objetos, enfim, por aquela questão do conhecimento, do saber de outras coisas que existiam, né, por meio da palavra, que eu vejo ali o afeto, muita questão do afeto, assim. Então, acho que trabalho a mediação de leitura dentro dessa perspectiva do afeto e do acolhimento, e desse encontro de dialogar sobre a vida. Enfim, os livros, eles são disparadores para pensar o mundo, para pensar a sensibilidade, né? Então, acho que vejo essa figura de ponte, enfim, muito bem construída nesse processo de mediação. E acho que uma das coisas que eu pratiquei muito também, enfim, nessas mediações de leitura ali dentro de indústrias, né, que eu escutei algumas coisas também, tipo, esses leitores são vagabundos, tipo, eles não gostam de ler, são preguiçosos. Só que daí eu sempre questionava assim, poxa, mas como que você chegou a dialogar, falar sobre livros com essas pessoas, né? Qual foi a sua disponibilidade para escutar? Aí quando eu falo escutar, realmente escutar o que o outro tem a dizer e não somente aquilo que a gente espera escutar, né? E, na verdade, era o contrário, assim. Poxa, as pessoas, elas gostariam de ler, mas o quê? E aí a gente também volta a discutir quando a gente fala sobre leitura, né? Que tipo de leitura? Quando eu falo sobre mediação, que eu quero fazer? É só o que eu acredito, ali os clássicos, que são essenciais, mas, ao mesmo tempo, também o que esse leitor deseja ler? Quais os desejos, né? Então, acho que eu partia muito dessa questão da escuta para construir esse ambiente, para construir, na verdade, esse terreiro, né? E aí entra muita questão da oralidade, porque aí volta também novamente a minha história para pensar esse processo de mediação. Os meus tios, eles não são leitores, só que eles são exímios cantadores de samba e de chula. Então tem muita presença, muito forte a questão da oralidade, né? Ou seja, eu tenho um primo, na verdade, assim, se você lança uma palavra para ele, ele constrói frases e versos e faz, enfim, ligações. Eu não consigo fazer isso. A relação dele com os livros, com o conhecimento é outra, então vem por meio da palavra, da escuta, da oralidade. E a minha é construída por meio dos livros, enfim, desse objeto, enfim, físico, né? Então começo muito a pensar nessa questão da oralidade. E acho que fazer mediação é isso, é criar pontes seguras para que todos atravessem, para que todos se encontrem, troquem, dialoguem, discordem amistosamente, para que as pessoas também questionem, tipo, quem fala, de onde fala, como fala, para quem fala, ou que não fala também, que eu achei isso muito interessante, né? O que tem dentro desse discurso, desse processo de mediação. E também gosto muito de pensar, acho que uma das provocações que eu, ao longo do tempo, fui fazendo com esses leitores, depois de muitos encontros, né? De brincar e pensar nessa questão da materialidade do objeto livro, como que, enfim, a capa, as cores, como que o papel interfere ou não nesses processos de leitura, né? Então, acho que foi uma aventura, assim. Eu vi coisas incríveis, por exemplo, uma operária que trabalhava na indústria de sapatos, um dia ela almoçando ali, tipo, eu costumava almoçar junto, enfim, às vezes filar a boia ali da galera, de pegar um pouco da marmita, né? Ela falou, eu tenho medo de livro, moço. Aí eu falei, como assim você tem medo? Ela falou, eu tenho muito medo, porque quando eu vou deitar, é uma coisa tão perigosa que eu levo todo mundo que está aqui dentro, enfim, aquela galera que estou ali passando dias comigo, isso é extremamente perigoso, porque eu posso entrar dentro da história desse livro e não sair. Eu posso me perder, posso voltar, posso passar dias.
falei, poxa, interessante. Mas, ao mesmo tempo, ela disse assim, eu tenho tanto medo, isso é tão perigoso, que eu incentivo as minhas filhas a fazerem, enfim, essa travessia também, né? E olha o poder da palavra e do conhecimento, acho que o principal da sensibilidade, que é o que a gente precisa ultimamente, né? Acho que diante de tanta, sei lá, tanta catástrofe, assim, acho que diante da história que a gente tem. E aí foi a Daniele, né, que falou em Beatriz Nascimento, né? E acho que também trago alguns desses pensadores, Abdias Nascimento, seu Carlos de Assunção, para a gente pensar essas outras leituras de mundo e de vida, né? Para a gente pensar também, como diria Rufino, cismar das histórias que nos contaram, ou que não contaram para a gente também, né? Então, acho que eu estou nessa busca de pensar mediação de leitura, pensar mediação de mundo, pensar mediação de vida, de conhecimento, de pensar sensibilidade, de fazer abandonos, enfim, poéticos também, de coisas que não me interessam mais, tudo isso por meio da mediação de leitura. Acho que essa que é, enfim, a minha missão atualmente, pelo menos Mas eu nos acho que é fantástico. Eu acho que você falou, a palavra-chave mesmo é o afeto. Eu lembro também que a gente, assim, no começo, né, no início, nas primeiras leituras, às vezes a gente lia pequenos contos e tal, às vezes mais livros, e a gente leu Capitães da Areia. E eles ficaram tristíssimos quando a gente terminou a leitura, porque eles ficaram apegados àqueles personagens e tal. Eles pegaram, a gente pode ler de novo? Vamos ler de novo esse livro? Então, tem essa coisa realmente, né, de assim, se apegar ao personagem, ou ter medo daquilo ali. Enfim, é um mundo, né? É um mundo aquilo ali que se abre. Eu tenho agora aqui um comentário para Jéssica. Jéssica, eu tenho tanta coisa aqui, deixa eu me entender, gente. Foram tantos. Você falou, Jéssica, sobre o infra. Peraí, deixa eu ver onde eu anotei. Infraordinário, não foi? Infraordinário, né? Ela está aqui, a Jéssica? Tá sim. Estou aqui. Está aqui. E aí eu pensei, me veio na cabeça essa coisa do infra, que eu não sei se tem a ver, e aí eu acho que eu vou jogar aqui, você pode até dar uma pesquisada, depois o inframans, que era o inframis do Duchamp, que ele fala essa coisa que o inframis, ele significa a diferença invisível que existe entre as coisas. Essa palavra em francês, eu já vi em alguns textos que as pessoas que mantiveram assim em francês, e tem gente que tenta fazer uma tradução, mas eu acho que não fica bom. Então, assim, eu não sei se tem a ver, tá? Mas eu acho que vale a pena você dar uma pesquisada. Sobre as pontes, né, a gente conversou. Quando você falou sobre o incêndio do museu, a minha madrinha também mora ali em Vila Isabel, e ela me ligou, e ela falou a mesma coisa, eu estou vendo aqui as chamas, eu estou vendo a fumaça, e eles ficaram assim a noite inteira, ninguém dormiu naquela casa, passaram a noite inteira acompanhando aquele acontecimento, né? Que foi um acontecimento muito triste, né? Você vê que a cidade ficou todo mundo destruído, né? Ficamos em ruínas, não só o museu, mas nós, né? Então, achei muito, muito bacana você ter trazido esse relato pessoal, né? Deixa eu ver. Gente, eu estou aqui falando, alguém quer fazer algum comentário? Por favor. Camila, Clélio. Eu estou adorando as tuas provocações, Patrícia. Menina, vocês me pegaram, tudo aqui nessa mesa hoje me pegou. Então, eu saí anotando aqui, estou toda enlouquecida, já anotei uma coisa por cima da outra. Achei muito legal também essa contextualização, não uma contextualização, mas um pouco dessa coisa da história da arte, né? da pintura e da poesia, né, Jéssica? Você falou como é que isso era, né? Estavam assim. Você acha, agora uma pergunta, tá? É um achismo, assim, você acha que ao longo dos séculos, alguma delas, ou a poesia, ou a pintura, ou assim, ganhou mais importância, ela assim, em termos assim, artísticos mesmo, alguma coisa virou uma arte maior ou uma arte menor, ou perdeu importância? Como é que você vê isso, hein?
Ou você acha que hoje em dia isso já foi superado, já aconteceu? Porque já aconteceu de tudo, né? Já teve a pintura, já foi decretado o fim da pintura, já foi decretada a morte da arte. Agora... Então, assim, né? São coisas. Você falou do Danto, né? Eu lembrei né? Então, assim, é tudo cíclico, né? Em que momento nós estamos? Não sei dizer isso, Patrícia. É realmente uma questão, mas enfim, eu trouxe essa. Por que eu trouxe essa relação entre imagem e palavra para pensar a Marília Garcia ou a poesia dela, né? É porque, de fato, ela tem experimentado, tem feito esse procedimento de incorporar tanto as imagens para dentro do poema, quanto também de incorporar certa oralidade para dentro do poema, para o registro do livro, né? Muitos, por exemplo, no caso do Parque das Ruínas, são 2 poemas longos, são poemas quase que poemas em prosa, que colocam o verso assim em crise, né? Que também é uma, né, a questão da crise do verso é uma questão aí que atravessa o século XX, mas que são poemas que surgem para serem lidos e performados, digamos assim. Eles são poemas que surgem, inclusive, em contextos acadêmicos, em contextos teóricos, e que vão ganhando versões que acabam tomando uma forma que a gente pode pensar que é mais ou menos definitiva, pelo menos no momento de sua publicação, é uma forma definitiva de um poema. E aí ela, de algum modo, então me interessa pensar essa virada que ela faz, ou essa hibridização que ela realiza na poética dela, entre a teoria, entre a poesia, entre a biografia, enfim. E aí, enfim, é o que eu posso falar. Não, mas eu acho que tem tudo a ver, porque eu estava outro dia assistindo uma aula do curso do outro programa, né, que a gente tem na PUC, que é o de linguagem, e estava se falando sobre essa coisa da intermodalidade. E era justamente isso, como isso é uma marca do... Eu não vou nem dizer contemporâneo, porque eu já nem sei mais se é pós-contemporâneo, e não sei qual é o momento que a gente está. Tá? Não sei se o contemporâneo é o presente, é o que a gente vive, ou o contemporâneo é o termo que a gente usa para definir o que veio depois do moderno, mas já não é mais. Enfim, tá? Estou jogando. Mas essa coisa da intertextualidade, intermodalidade, isso é muito atual, e eu acho que o caminho é esse, e eu acho que não tem mais volta. Isso é uma coisa que eu sinto até em trabalhos que eu tenho lido, assim, de doutorado mesmo, pesquisas e tal, como tem tudo é interdisciplinar, é multidisciplinar, é intermodal, enfim, muito bom, parabéns pela pesquisa e boa sorte aí. Obrigada pela dica do Duchamp, vou atrás dela. Enfim, mais alguém? Mais algum comentário? Foram sensacionais as mesas, vocês estão de parabéns, eu tô amando, ficaria aqui a noite toda. Eu queria fazer só uma perguntinha pro Felínio. Felínio, tudo certo, cara? Você citou o Carlos de Assunção, que é um autor que ficou desconhecido assim, por tanto tempo, por tanta gente, né? E que agora ele se tornou mais conhecido graças à edição da Companhia das Letras. E eu queria perguntar, na verdade, como você reflete em relação à mediação da leitura, mas em relação aos repertórios que são selecionados para se fazer mediação da leitura. Ou seja, quer dizer, se a gente tem essa literatura que seleciona alguns autores, né, para serem mais conhecidos e mais lidos, e outros ficam desconhecidos, e até mesmo muitos autores que vão tratar das realidades das pessoas mais pobres não são disponibilizados para as pessoas mais pobres nas mediações que são feitas em comunidades, em bibliotecas comunitárias. Enfim, eu queria que você comentasse um pouquinho como você reflete um pouquinho essa questão dos repertórios e da mediação da leitura. Olá, Wagner, tudo bem? Eu acho que eu penso muito nessa... Enfim, acho que dentro do que eu disse bem no comecinho, né? A atuação desses mediadores como atuação política, poética, enfim, de
duvidar, por exemplo, de olhar para o acervo e falar, meu, que tipo de acervo que eu tenho aqui? O que ele, entre aspas, reflete o que ele me diz, ou até mesmo o que ele não me diz, assim. Então, acho que penso muito nessa seleção, nessa curadoria de acervo, de ver quais são, fugiu a palavra agora, quais são as ausências, enfim, o que não existe, por exemplo. No projeto em que eu trabalhava lá em Franca, era um acervo que não dialogava com os desejos dos leitores que eu cruzava, por exemplo. E acho que foi um caminho de dialogar com, enfim, a direção do projeto, dizer, meu, a gente tem que começar a rever esse acervo que não dá, assim, não dialoga com os desejos. Eu não consigo só trabalhar com clássicos, eu preciso fazer outros tipos de leitura. E até mesmo, por exemplo, que era um acervo extremamente, enfim, a literatura extremamente branca, onde só tinham homens. E aí acho que a gente começou esse processo de questionar a curadoria, quem fazia a curadoria, meu, por que não tem, enfim, sei lá, a Conceição Evaristo, não tem o seu Carlos de Assunção, que é um poeta aqui de Franca, por que não existe o livro do seu Carlos de Assunção? E acho que começou esse movimento entre os mediadores. Alguns aderiam, enfim, faziam adesão dessa proposta de questionar esse acervo, outros achavam que isso era extremamente, que era mimimi, imagina, isso é besteira, enfim, essas questões de política não cabem dentro dessa questão de literatura de acervo, isso é besteira, a gente está aqui para falar sobre literatura, só que dentro da minha literatura que eu acredito, tem política, enfim, tem muitas outras coisas que eu acredito, então acho que por isso que eu falo que ser mediador de leitura é ter uma postura política e poética, enfim, e resistente também, acho que é uma palavra que a gente tem que acrescentar, principalmente nesse país em que estamos vivendo atualmente, na verdade já vivemos há mais de 500 e poucos anos, né? Então penso muito essa escolha dentro de um aspecto político, poético e também resistente, também estético, assim. Então faço a minha curadoria quando eu trabalhava no projeto, pensando em coisas que eu gostaria de dizer, principalmente relacionadas à poesia, à política, a pensar a vida. Então vejo muito essa questão, assim. E respondi ou não? Fugi, escamoteei. Acho que é mais ou menos isso. E aí acho que tem outra coisa também. Uma das provocações que durante a compra, né, comprar também é um ato político. Por que só comprar das grandes editoras? Se enquanto a gente tem a editora Malê, a gente tem outras editoras fazendo um trabalho incrível de curadoria, apresentando autores que não são conhecidos do grande público, enfim, que não têm, sei lá, inserção na grande mídia, né? Então, acho que a nossa provocação começou um movimento de fazer esses questionamentos, assim, olha, ok, vai ter compra, você vai comprar lá da, sei lá, da companhia X, a gente também vai querer tantos por cento da editora X, sei lá, tá lá em Minas Gerais, sei lá, tá lá no estado X. Então, de fazer essas provocações também, assim, de tentar trazer outros olhares para dentro desse acervo, né? Acho que chega de, sei lá, chega dos mesmos sempre, né? Então, acho que é isso. Respondi ou não? Sim, respondeu com certeza. Eu vivi uma experiência em relação à mediação da leitura com pessoas da Cidade de Deus e uma experiência muito forte em relação ao repertório de leitura, porque o grupo que iniciou comigo dizia que não gostava de ler, sabe? De cara dizia que não gostava de ler. E conforme foram lendo e conhecendo o que eu estava apresentando, o espanto era essas cenas estão dentro da literatura, esses personagens estão dentro dos livros. Então, o que eu percebi que a própria ideia de literatura daquele grupo era uma ideia pouco democrática, quer dizer, o que a gente está passando para as pessoas sobre o que é literatura e o quanto isso também afasta um possível leitor, né? Acho que É verdade mesmo, Wagner. Só um instantinho, você falou uma coisa que ele falou, uma coisa importante, que era que a gente sentia lá na biblioteca também, que eles, conforme eles iam lendo, né, eles falavam, nossa, mas parece a vida, né? A vida da gente, né? Eles sentem a mesma coisa que a gente sente, né? Eles também ficam tristes, eles... Então, assim, a coisa da natureza humana, né? Que está no livro, né? Porque a gente às vezes entende que no livro vai ter uma outra coisa completamente diferente. Não é, o que está ali é simplesmente um ser humano como ele é. Desculpa te interromper, Feline. Não, acho que tem isso que eu ia falar, desses encontros. Uma das coisas que eu adorava fazer, assim, sei lá, ficava ali trocando ideia com a pessoa, ela contava sobre a vida, as decepções amorosas, sobre o catálogo da revista X que ela estava comprando, e aí, de repente, finalizava pescando essas falas, assim.
detalhes. Falar, meu, olha, você contou tal coisa. Tem um livro de uma, sei lá, uma moça aqui chamada... Não, uma história, sei lá, de uma moça chamada Macabeia. Meu, é assim, assim, assado. Ah, nossa, poxa, ó, dialoga com o que você está dizendo. Leva isso daqui. Nossa, sei lá, leu 10 páginas, curtiu, continua, não gostou, para, volta, sei lá, semana que vem a gente dialoga novamente, você leva outro livro. E acho que de ter esse descompromisso também, né, de tirar os livros desse pedestal, dessa coisa sacra, né, que a gente tem, enfim. Eu sempre olho, eu acho muito engraçado às vezes quando eu vou em algumas mesas ou, sei lá, em feiras, né, parece que a gente está falando de livros como se fosse um deus, né? Uma coisa que vem do céu, aquela coisa iluminada. Meu, como diz o Ferrer, se vivêssemos num país decente, os livros eles chegariam na cesta básica, enfim, como o arroz e o feijão. Só que não, né? Isso é tão elitizado. Então, acho que a tarefa também de um mediador de leitura é de desacralizar o livro. Falar, meu, você pode pegar, pode cheirar, pode, enfim, dormir com esse livro, de fazer outros tipos de relação também, né? Que acho que uma das coisas que eu sempre penso que esse corpo que se relaciona com o livro é um corpo dançante, né? Tem um movimento ali, tem uma dança, né? Então, para você dançar com alguém, tem que ter essa troca, tem que ter esse bailado. Então, acho que penso também essa mediação de leitura como um processo de desacralizar esse livro. De falar, meu, é um livro. Bora lá, bora, enfim, folhear, ver o que tem, gostou, não gostou, deixa, parte para outro. Isso, tá chato, larga, não precisa ler até o final, não existe esse compromisso. E acho que não gostou também... Pois é, não gostou também, você não tem obrigação de ler, que ninguém é esponja, ninguém é obrigado a ler absolutamente nada, enfim, você pode, sei lá, ver outras coisas. Então, acho que é isso. E enfrentei durante um certo tempo, assim, a resistência, né, que é uma das coisas que rolavam, era uma mediação, algumas empresas pediam, eu quero mediação para que os funcionários produzam mais, que eles entendam o processo de produção, que eles falam, olha, eu não faço isso. Não consigo fazer isso. Eu estou pensando na mediação, é totalmente subversivo, que ele entenda onde ele está e que no fim do mês, quem sabe, ele vá lá, enche teu saco, peça um aumento, fala assim, olha, a relação de trabalho que eu estou aqui não está legal. Então, acho que é leitura de mundo, assim. Então, penso a mediação de leitura dentro desse processo de subversão também, né? Literatura, ela é perfume, mas ela também é gasolina para incendiar muitas coisas. Totalmente. Né? Veja bem. Eu lembro, assim, quando a gente fala em mediação, durante muito tempo existia, né? Porque era uma coisa que já foi chata uma época mesmo, e nos museus, o mediador, né? O mediador de exposição. Isso era uma coisa que alguns críticos, assim, de arte, até o Ronaldo Brito, enfim, algumas pessoas, assim, tinham horror dessa figura do mediador que vai te levar numa exposição e vai te explicar o que é aquele quadro, qual o significado daquele quadro, e vai ficar te puxando, o que você vê aqui. Eles achavam que isso é um absurdo, que a pessoa tinha que... Né, é fruição, entra na exposição e vai ver, e vai... Então, tinha essa coisa, né? Esse mediador, na realidade, ele está representando um obstáculo, né? Então, isso que você está falando é muito importante, porque o mediador ele pode ser um obstáculo, sim. Ele pode se tornar mais do que um mediador, um guia. A gente não quer um guia, né? Porque o guia vai fazer a pessoa seguir seus passos dentro daquilo que você pensa que é. Então, assim, isso que você está falando é de ser subversivo e de causar rupturas. Isso é fundamental, ouvir mais do que falar. É isso mesmo, Celine. O caminho é esse. Mais alguém? Camila, cadê você? Oi, Lu. Oi, estamos aqui. Vai, Camila. Acho que se ninguém tiver mais... Podemos encerrar. Foi ótima a mesa, foi linda. Gente, muito obrigada, eu amei. Maravilhosa mesmo. Vou Amei, dormir com o bailado com os meus. Parabéns. E amanhã continua, né? Tem mais Letex amanhã. E às 11 da manhã. Vamos que vamos. E desculpa, preciso terminar isso aqui assim, fora Bolsonaro. Beijo a todos. Bora! Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Aqui o terreno é nosso. É isso. Um beijo. Tchau. Tchau, valeu. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigado, Patrícia. Foi a mediação perfeita. Que bom, pessoal. Né? Ótimo. Beijo, gente. Até amanhã. Beijão.
Tchau, gente. Obrigada aí pela paciência com os problemas técnicos de Rio de Janeiro. Estava ótimo. Tadinho. Daniele, estou muito entusiasmada com a sua pesquisa, hein? Muito entusiasmada. Vamos conversar depois, tá? Aí. Beijo. Tchau, gente.